Primeiro, o Thiago Volpe, né, novo goleiro do Grêmio, chega neste fim de semana a Porto Alegre. Ele chega para assinar o contrato de 2 anos com o Grêmio. Ele deve fazer hoje no México uma entrevista coletiva para explicar os motivos pelos quais ele está saindo do Toluca, né? Apesar de ser um jogador que lá também sofreu alguma contestação, ele é um titular do Toluca, ele é uma peça muito valorizada internamente dentro do clube. Você que é goleiro, Bruno, uma das contestações que o Thiago sofre em qualquer lugar onde chega até começar a jogar é que, para os padrões modernos de altura de goleiro, ele é baixo. Toda a defesa do Thiago Volpe é precedida de uma ponte, porque ele precisa saltar para poder chegar numa bola onde quem tivesse mais envergadura, mais altura, chegaria com mais normalidade. Então, goleiro baixo sempre passou por isso. Gainete no Inter, Jair no Grêmio, Paulo Sérgio no Botafogo, que até a seleção brasileira pegou. Sérgio Moacir. Sérgio, mais para trás, Sérgio Moacir. Falando de goleiros de muito Valdir tempo atrás. de Moraes era baixo e era um goleiraço. Sim, Germinar. Inclusive inventou a profissão de preparador de goleiros. Tá, mas no século a gente tá 21, falando quem é o isso, baixo? a gente tá Pois falando é de isso? a gente Você tá não falando conta? de décadas atrás. Hoje em dia é meio que o goleiro Abre de baixo. 1,90. O Tafarel era baixo. Para os padrões modernos, em 1,82. O goleiro baixo Leão tinha 1,83. a altura é quase eliminatória para goleiro, né? A altura do Volpe é 1,89, 1,90. O que o Grêmio vai fazer? Olha, acho que Com a não. contratação do Volpe? Mas foi em 89 O que ele vai fazer com o Grando? O Grando vai de novo amargar a reserva mais um ano? Ou o Grando vai pedir para ir embora? Não, embora ele não pode ir, eu acho. Vai disputar a posição. Disputar a posição. Embora eu acredite que o Thiago Volpe chega para ser titular. Eu não tenho essa condição. Não, ele chega para ser titular. Tu traz um jogador, traz um goleiro da tua base, tá? Que não fica devendo nada porque está chegando. Aí daqui a pouco o cara que já não jogou o ano passado não vai jogar mais esse ano. Quer dizer, é praticamente encerrar a carreira, né? Na guerra, o Grêmio não tem convicção no Grando. O Grando está por ser negociado agora. Por isso que eu estou dizendo que talvez o Grando procure a direção e peça para ir para outro lugar. O plano do Grêmio era manter o Marquezin, ter o Gabriel Grando e o Adriel no grupo. Isso. O Adriel não tem treinado ainda, né? Diga-se de Todo passagem. esse tempo? Ele chegou na apresentação do Grêmio para a temporada com um desconforto muscular. Não há constatação de lesão, ele não tem uma lesão constatada, mas ele acusa esse desconforto e, claro, obviamente, ele faz trabalhos diferenciados para amenizar essa dor, para ele poder voltar a ter condições de treinos normais. O Adriel é um bom goleiro, ele foi campeão gaúcho pelo Grêmio, ele pegou pênalti, ele estava bem, sabia jogar com os pés, mas eu fico com a sensação que tem algo aí na vida dele que atrapalha ele. Troca o tempo verbal. O Adriel era um bom goleiro, não sei se ainda é. Hoje A gente não vê mais ele jogando, né? Ele foi reserva. O extra-campo conta muito também, né? Os maiores goleiros do mundo. Sem dúvida. Os maiores goleiros do mundo viu o Adriel jogando recentemente. O que é uma pena, né? Que é uma pena. Rogério Ceni. É um pecado, O que chama atenção... Escolheu o Marcos Felipe. Mas o goleiro do Rogério Ceni é ruim, aquele do Bahia mesmo. Marcos Felipe. Isso é pior ainda, Guerra. Ontem jogou aquele que jogou no Inter. O melhor goleiro do Bahia é o Danilo. Danilo, perdão, não é Wagner. Ontem Fernandes. jogou o Danilo na Copa Nordeste. Isso é assustador para quem era reserva. Também não jogava. Também não jogou, né? O Danilo tá um tempão lá e nunca jogou. E o Adriel entrou no jogo lá e entrou mal. Entrou mal naquele jogo contra o Corinthians. O Danilo, ele era o titular antes do Marcos Felipe. Aí ele também tem aquele Procurador do Adriel ainda é o mesmo? Que eu saiba sim. Tá. Que eu saiba sim. O Danilo tem aquele episódio que são jogadas... A gente falou, mas não disse o nome. Pablo Bueno. Tem aquele episódio do Danilo que são jogadas bombas e pedras no ônibus do Bahia e ele... Só que é o mesmo do Pedro Gabriel, o lateral esquerdo que está no profissional, e o mesmo do Thiaguinho. E que tá e que era o mesmo do Ferreira, só que agora parece que romperam, né? É que eu acho que tá vencendo o compromisso. Sim. E aí o Danilo até pensou em se aposentar, né? Ele chegou a dar entrevista dizendo que ele queria se aposentar, então ele ficou um tempo assim até afastado de certa forma do dia a dia do Bahia. Cortes no rosto, foi horrível. Algo horrível. E aí o Marcos Felipe estava no Bahia, enfim, recém tinha sido contratado, e ele toma posição e o Adriel disputou com ele e o Marcos Felipe foi o titular um bom tempo. O Adriel até joga algumas partidas, mas aí, se eu não estou enganado, é num clássico Bavi que ele tem uma falha. Ele não se firma. E aí ele volta pro banco.
banco e o Marcos Felipe volta a ser titular do Bahia. E agora o Danilo começa a E agora o Danilo. Bom, sobre o Thiago Volpi ainda, além da chegada dele, do contrato, eu conversando com várias pessoas no dia de ontem, no dia de hoje, eu consegui colher algumas das impressões que o Grêmio tem sobre o Thiago Volpi, que balizam a decisão de contratar esse jogador. Por que o Grêmio está avançando pelo Thiago Volpi? Além de o fato de ele rescindir o contrato no Toluca, ser um goleiro mais barato do que o Marquezin e que ainda viria de graça, né? Porque ele vem como jogador livre. Algumas das características, tá? Capacidade de fazer defesas difíceis em momentos difíceis do jogo. O Grêmio entende que ele é um goleiro que aparece na hora ruim. Quando precisa, ele consegue fazer defesa. Quem tinha essa qualidade muito era o Mazzaropi. Jogar com os pés. Bom jogo com os pés, o que vai facilitar pro Quinteiros, né? E não é só o fato de ele cobra falta e cobra pênalti. Ele fez 15 gols lá no Toluca. Não é isso. Não é essa característica. Isso é um plus. Mas desde o início, cara, então, conseguir jogar bem com os pés. Então mudou muito. O do São Paulo cometia algumas trapalhadas com os pés. Não, pelo Grêmio, o Grêmio tá trazendo eles têm. Não. O do São Paulo. No São Paulo. Ele tinha saídas bem. Ele não tem caráter. A grande característica do Thiago Volpi, no São Paulo, assim, que era positiva e que eu vejo que isso aí o Grêmio vai ter, é um cara ele tem consciência, ele é um cara que não se deixa perturbar por falhas eventuais que ele venha a sofrer. Acostumado com elas. Olha, Pedro, eu não tô dizendo isso, mas o que eu tô dizendo é que tem cara que não consegue. O cara falha uma, acabou o jogo, troca, porque... Zaba. Mas, e dentro do grupo, o Thiago Volpi não é uma pessoa nociva, ao contrário. E isso o Grêmio vai ter. Tenho quase certeza, o que se comenta em São Paulo sobre ele é isso. Agora, a questão técnica e algumas trapalhadas, isso acontecia no São Paulo. No São Paulo, eu não vi ele no Toluca. A avaliação do Grêmio... Ele era goleiro, desculpa, ele era goleiro do São Paulo quando o Diniz era o técnico do São Paulo. Ele foi campeão paulista. Sim, ele é campeão paulista. Ele é um goleiro que ele salta aos olhos da gente como, em tese, um goleiro que sabe jogar com os pés, porque o Diniz o escolhe, o Diniz que é goleiro que passa o tempo inteiro jogando com os pés. Tá tentando fazer o Cássio fazer isso, tá tendo problemas, inclusive. Eu ainda prefiro o goleiro que defende, mas se souber jogar com os pés também. Eu contei a história do goleiro. E eu acho que parte dos erros... Pedro não tava, mas eu contei, né, Pedro? O goleiro da base, eu contei ontem, tu não ouviu. O goleiro da base do Grêmio, o pessoal me chamando lá, né, pra ver, no profissional já, o pessoal, Sérgio, tem que ver o goleiro que nós temos lá na base, tá? Maravilhoso goleiro, joga muito bem com os pés, tomamos 3-0, Grêmio e Juventude. Acertou 100% dos passes. Todos os passes, não pegou nenhuma que foi no gol. Tá bom. O que o Grêmio tem mais ainda? Vamos ver. Mais características que o Grêmio entende que são positivas, tá? Ele tem um refino técnico, então, por exemplo, quando ele precisa repor a bola, ele repõe a bola com qualidade e com velocidade, na quebrada ou no arremesso com a mão. Sim, aquela fatiada. O que é uma característica do time do Quinteiros, né? Essa saída em velocidade. Sim. Então isso também casa no estilo. E o que o Zé pontuou da liderança, do bom ambiente dele. O Grêmio tem boas referências de liderança, de comportamento do Thiago Volpi, que são elementos que o Grêmio leva. Tem várias outras coisas aqui, mas alguns dos elementos que o Grêmio leva em consideração, além de questões contratuais, né? Além de molde de negócio, para ter apostado no Thiago Volpi. Que nível salarial ele vem em relação ao Marquezin? Menor. Eu não sei quanto menor, mas sim, menor. É que o ponto é, tu vai botar tu vai falar do teu carro que tu vai botar nos classificados. Tu vai falar ali, o carro é muito bom, né, econômico, não sei o que. Mas tu não vai falar que o carro de uma vez por ano falha o carburador dele. Se ele falhar uma vez por ano, tá bom. Não, mas o que eu tô dizendo é que o Grêmio traz todas essas características positivas, mas assim, é um goleiro que a gente viu no São Paulo. Característica não quer dizer ser dos dirigentes do Grêmio. Peraí. Se eu tô duvidando? Tu tá duvidando, tá botando em dúvida a credibilidade das informações. Não tô colocando em dúvida a credibilidade. Claro que tá. Eu tô colocando em dúvida a capacidade de análise do goleiro que tá sendo contratado. O que eu queria saber era outra coisa. Na avaliação do Grêmio, quais são os defeitos do Grêmio? Isso é que eu queria saber. As virtudes de quem está chegando, tu sempre vai exaltar. Mas por que tu está tirando um goleiro que é teu, um goleiro que não é pior que o outro? Entendeu?
que tu não quer liberar para ninguém, porque tu acha que ele tem algum futuro. Qual é a dificuldade dele? Eu gosto da sua pergunta, Guerra, porque eu particularmente nunca entendi o nível de resistência de grande parte da torcida do Grêmio em relação a Breno e Grando. Eu vi jogos de um e de outro que, se eles não fizessem o que fizeram, o Grêmio teria caído antes do dia em que caiu. E isso não contou para boa parte da torcida do Grêmio. Eu não tenho o Thiago Volpi na conta de um mau goleiro, mas também não posso dizer que é um goleiro indiscutível. Ele vem aqui sob mau tempo, ele vai ter que provar coisas, tem solidez emocional no que traz o Bruno aqui na avaliação dos dirigentes para isso, vem de um futebol rico, onde ele era titular do clube de onde ele está saindo, mas ele não é um goleiro que você diz assim, ó, esse chega e ninguém discute. Não, ele está sendo discutido. E é bem claro. Ele está sendo discutido. O Grêmio foi atrás de um goleiro com experiência, que é bom goleiro, enfim. O Breno foi pro sabe Fortaleza. Jogar com os pés. O Breno foi pro Fortaleza e muito provavelmente vai conseguir jogar lá como não conseguiu jogar aqui. Eu não tô falando de carreira, antes do que eu vou falar, eu não estou falando de carreira, mas aí também a favor dos dirigentes do Grêmio. Eles estão contratando um goleiro que vai entregar a mesma coisa que o Marquezinho entregou no passado. O que foi o Marquezinho no ano passado? Não foi nada demais, Marquezinho. Nada demais, né? Não. O Volpi vai manter no mínimo a mesma média. Mas vem aí um Grêmio que vai jogar muito com o goleiro. Vai ter jogado assim. O goleiro vai trabalhar a saída de bola. Os goleiros pra mim é claro isso. Os goleiros que me desculpem, mas eu sempre disse isso. Eu acho o goleiro é importantíssimo em qualquer time. Ele é diferente, ele é muito... Agora, tirando o São Paulo do Rogério Ceni, eu não conheço nenhum time do mundo que tenha sido campeão por causa do seu goleiro numa construção de campanha, não num jogo. Tem jogo que goleiro que não é tão bom, o Goicoechea, por exemplo, virou herói na Argentina por defender pênalti. Nunca foi um grande bonito goleiro. o Goicoechea. Lindo, Pedro. E a mulher mais linda. Não, então Jogou no Inter depois, vou te dizer uma coisa. Que homem bonito. O Goicoechea tá com 60 e alguns, eu acho. Ele continua bonito. Ele tá apresentando um programa na TV. Tu acha que os homens de 60 anos, como tu, por exemplo, não podem ser? Não, os 60, Maurício, que agora 60 tem, anos, quase, Maurício. né? Os nossos 60. Os 60 anos, 61. Eles nos criam uma nova imagem. Eu me lembro do Goicoechea, o bonitão, esse aí de vocês, tomando o gol do Nildo Bigode. Eu lembro também. Nildo Bigode. Não, ele nós jogando com o Banguzinho, nós Banguzinho e eles. Mas tem o gol mais impactante, Palácio dos Enfeites, aquele negócio. Mas ele era bonito. Goleiro argentino, pegador de pênalti, canhotaço, pegou na orelha da bola, Nildo Bigode. O goleiro do Grêmio era o Bigode Silvio. era mais pesado que eu. O goleiro do Grêmio era o Silvio Pay-Per-View. Silvio Pay-Per-View fez uma baita Quer ver, o Zé, você viu jogar o Pedro mais o Guerra. O Zé viu, o Maurício viu, o Guerra viu e o Pedro viu. Os velhos. O César talvez tenha visto por lembrança, mas remota porque é jovem. Se você me dá o melhor Manga e o Manga não fazia duas, o goleiro é pegar. Não, o Manga é um gênio. Fazer o diabo. Tá, mas o Manga é um gênio. O Manga é um gênio, né? O Manga é um dos poucos personagens de futebol. Ele é ídolo em mito no esporte, quando ele estreou com 16 anos. Ele é mito no Botafogo, tá lá o desenho dele lá na frente de General Severiano. Ele é mito no Inter, é mito nacional. Ele é um cara genial, ele é realmente genial. Mas era um período em que o zagueiro podia atrasar a bola pro goleiro, o goleiro pegava com a mão. Tu não tinha a necessidade de jogar com os pés, inclusive o zagueiro rebatedor. Mas como diria o revolucionário Pedro Ernesto Então, hoje se exige mais isso. Ainda é fundamental que antes de qualquer outra coisa o goleiro ataque a bola. O nosso colega É o goleiro, o Leão fazia, o Manga fazia. É o goleiro do César, que acertou todos os passos. O Sepp Maier fazia. Ele foi assistir o cara e o cara não fazia. O nosso colega, o Marco Aurélio Souza, lá do Sem Filtro, ele mandou pra mim um vídeo que eu se esse é o goleiro que o Grêmio tá trazendo, eu fico assustado. Eu nunca vi compilado. Esse é outro corneteiro, esse Marco Aurélio. Não, o Marco, ele capricha nas crítica, redes sociais, assim, é uma negação. Especialmente porque eu abri aqui um compilado, um vídeo de 3 minutos. São 3 minutos de falhas sem repetição do Volpi com a camisa do São Paulo. O título do vídeo é Na Próxima Eu Pego. Só um pouquinho. 3 minutos? 3 minutos de vídeo. Então eu tô contratando o melhor goleiro do mundo. Não. Se eu for fazer um vídeo do Ter Stegen com 3 minutos de erro dele, eu faço. É só o chute e ele errando. César, assim, ó. Se é esse. Eu não tinha. Vai, analisa aí. Eu não quero ver o play aqui. Deixa eu ver. O César Cidadinha não quer ver porque ele não quer. Eu quero ver. Deixa eu ver. O que esse Marco Souza tem que se meter aqui? Se meter no meio do programa fazendo eu acho que a gente tem que ter um compromisso, né? Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. Não, isso aí é tendencioso, isso aí. Eu acho muito fácil definir o Volpi. O Volpi é o goleiro comum. Só isso, mais nada.
Por aí. E ele é um pouco atrapalhado, né? Mas eu quero dizer o seguinte, com goleiros comuns se pode fazer times campeões. Aí qual é um exemplo? Eu vou dizer, talvez não tivesse o clipe do Volpe. O Klemer, quando chegou ao Internacional, ele trazia numa bagagem alguns insucessos grandes, assim. E o Klemer, ele era o goleiro da Portuguesa, uma baita campanha, mas era o goleiro da Portuguesa que perdeu pro Grêmio. Ele era o goleiro do Flamengo que perdeu pro Grêmio na Copa do Brasil, aquela lá do Carlos Miguel, era ele, né? Era. Acho que era o Zé Carlos, eu não tenho Não, Copa do Brasil 97. Eu vou olhar aqui. Acho que era o Klemer. Acho que era o Klemer, sim. Cara, o Klemer no Goiás, assim, ele era um cara que aparecia muito, porque o Klemer era um bom goleiro. Bom goleiro. Mas o Klemer, o que se distinguiu no Klemer no Internacional foi, além de boas defesas, foi momentos de grande aparição como líder e personalidade. E ele fez daquela personalidade uma superação técnica em momentos difíceis. Vide o jogo contra o Barcelona, que ele tem participação muito forte. Mas o jogo contra o São Paulo, que ele faz uma defesa maravilhosa na Libertadores, ele falha num gol. Mas ele não se perturbava com isso. Então, por isso que o que eu estou dizendo? Que o Klemer era ruim? Não. Mas o Klemer, a qualidade do Klemer estava no conjunto, em que a técnica dele, o que ele tinha de alguma limitação técnica, ele compensava por personalidade e superação e contágio com os companheiros. Então, sabe? Mas o time conta também, né? Daí. Óbvio que o time não. É porque, por exemplo, o Grêmio tá trazendo um goleiro pra um time que tá ainda... O time tem que ajudar o goleiro. O time goleiro ajudar o time. Exatamente. Tem que ser assim. Porque, tu vai ter um goleiro mediano, mas só bota defeito no Grêmio. O Tafarel tecnicamente... Não sei como é que o César fica parado ali. Tecnicamente, dentro dos conceitos técnicos, o Tafarel foi o melhor goleiro da história do Inter. Tecnicamente, os conceitos técnicos, mais que o Manga. Não, só que o Tafarel não ganhou nada. Não, é que aí é que são duas situações diferentes. E o time era bom, hein? O Volpe, por exemplo, não jogou no Grêmio ainda. A gente não pode avaliar ele pelo isso, exatamente. Agora, o Tafarel tá aqui falando um gremista. É verdade que o Tafarel, nos Grenais, ele falhou, vários Grenais, aí se conta que ele falhou. O Tafarel é o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Eu não conheço nenhum goleiro. Pô, ele pegou pênalti numa final de Copa do Mundo. O Tafarel tem uma curiosidade que é... Da Itália, mano, foi Tafarel. Entendeu? Então, o Tafarel é ídolo dos goleiros. Isso é assim, tu pega jogadores de futebol, eles vão falar no Romário e no Ronaldinho. Goleiro, paga o Marcelo Groi, que é um goleiro do Grêmio, ele fala, um dos ídolos, Tafarel. Porque ele para a vida do goleiro quando tu podia recuar com os pés, podia recuar, o goleiro podia pegar a bola com a mão, ele já sabia jogar com os pés. Gol, né? Um dos problemas eu quero, Maurício, jogar um almoço lá na Di Paolo. Tem aquele galito maravilhoso. Time da Serra Gaúcha. A gente pode sair com vocês aqui, para apostar com qualquer um de vocês, quem quiser. A gente sai daqui, vai direto lá, tá aberto, né? Chegamos lá 3h30, 15 para as 4, tá aberto. Tô indo para o aeroporto agora. Há desvantagem importante. Não, só quero jogar de que o Grando será titular do Grêmio. Eu não duvido. Eu não vou jogar contra você porque eu posso concordar com você. Antes mesmo do Volpe jogar. Ou tu diz com o tempo. Não, hoje o goleiro do Grêmio é o Grando, porque o Volpe não chegou ainda. Ok. Talvez por carteiraço ele entra no time. Mas em seguida ele perde o Volpe. Tem esse poder pra ter o carteiraço? Olha, mas eu acho que o Grando é criado dentro de casa. Não tem essa bola toda. Eu acho que o Grando tem grande chance de ser titular do Grêmio. E ele tá jogando o teste dele hoje. Ele foi bem lá em Pelotas. Foi bem. Ele fez a defesa do jogo. Mas o juiz nem deu o escanteio. O que vocês pensariam se vocês são substitutos de um cargo, né? Tem um titular, vocês são substitutos. O titular sai e o time e o clube começa a procurar desesperadamente um outro jogador para vaga. Tu não te sente como prioridade do clube para assumir aquela posição? O Grando tá calejado disso, de tanto que o Grêmio já deixou claro que não confiava nele nem no Breno. Só se o Grêmio tá tentando fazer um novo Marcelo Groi. Eu acho até que não é. Passou por isso e afirmou no final. O Grêmio tá contratando, gente, Thiago Volpe para ser titular. Eu tô dizendo a sua opinião. Só que eu entendo que o Grando no campo vai acabar engolindo o Thiago Volpe. Vocês lembram que o Grêmio contratou para ser titular. Vendeu o Marquezinho e foi atrás de um goleiro. Quando o Mazzaropi era goleiro do Grêmio, reserva. O Grêmio contratou no mínimo 2 goleiros para serem titulares do Mazzaropi. Nenhum foi.
o Grêmio contratou primeiro o Gomes, que foi goleiro do Cruzeiro, e que era da seleção brasileira, que era lá. O Gomes era um goleiro espetáculo, assim. Ele chutava o travessão, era elástico. Ele voava espalhafatoso. Espalhafatoso tomava frango dos espalhafatosos também. Exatamente. Qual é o outro goleiro? Eu lembro do Gomes, eu não lembro do outro. O outro, Sidmar, goleiro do Bahia, titular, era daquele grupo do Bahia que foi campeão brasileiro, veio pra ser titular e o Maza. Maza foi ex-campeão pelo Grêmio. Nenhum de nós fez isso que eu vou dizer agora, que como se tivesse sido feito. Não fez, tá? Com todo louvor aos goleiros mais modernos do Tafarel pra cá e tudo. Mas a idade dá problemas pra você e algumas vantagens de ter visto o futebol mais pra trás. Claro. Sepp Maier, Schmeichel, Manga. Tinha muito goleiro bom antes do Tafarel, antes do Neuer. Nem citei o Leão, que pra mim é o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar depois do Manga, foi Emerson Leão. Mas o Manga é o pai de todos eles somados. Mas não é nada contra os novos, é só porque já existia goleiro de uma qualidade que ganhava jogo. O que o Manga fez na final contra o Cruzeiro em 75 no Beira-Rio, eu nunca vi nenhum goleiro fazer uma decisão de campeonato. Nunca vi até hoje. Chegou a defender uma cobrança de escanteio do Nelinho com uma mão só. Também na Copa de 80. Aliás, tem alguns mitos daquela final sobre o Manga. O pessoal diz que o Manga jogou com o dedo quebrado. Não, o Manga tinha um dedo quebrado. Vários. Todos quebrados. Diziam que o Manga jogava sem luva. Não, o Manga jogou no Internacional, nunca jogou sem luva. Fizemos uma pesquisa sobre isso, inclusive. Exatamente. Lembra? O que o Manga tinha? No primeiro tempo, o Manga sentiu uma distensão. Isso, exatamente. Ele jogou com um problema muscular, isso sim. Na coxa. Esse foi o problema do Manga, mas ele jogava de luva e os dedos dele já era quebrado.